E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Movimento Delta. Hoje eu quero apresentar para vocês como você pode fazer, é uma opção de você fazer uma proteção em carteira. Acredito que você deva fazer isso se você tem ativos nela e principalmente se for uma quantidade relevante. Como é o meu caso aqui, eu estou usando como exemplo na aula de hoje o ativo Bradesco, né? Então, a gente observa aqui no semanal que a gente vem numa tendência de alta forte nesse ano, desde o ano passado, né? Desde o ano passado aqui, de janeiro do ano passado, a gente tem um fundo bem marcado aqui, e daí então foi só alta, foi só alegria. E aí ele testou um novo topo, rompendo este topo anterior aqui, certo? Lá de 2019. Porém, ele voltou um pouquinho aqui, até uma região de importância grande que nós temos aqui dentro do gráfico, onde eu tenho essa linha laranja, que ele repicou também. Em outro momento ele também foi um topo, né, mais baixo do que o anterior, porém foi um topo muito importante porque foi um ponto de reversão dentro desse momento aqui, certo? E hoje ele vem circular novamente essas áreas, né? Então vamos observar aqui, ó, no diário, por exemplo. Olha aqui, essa região do gráfico, quando ele tocou nesse momento aqui e ficou por aqui lateralizando nas últimas 2 semanas, pelo menos, é uma região extremamente importante, que significa a região daquele topo lá atrás, certo? Então, é um local importante aqui de trabalho deste preço do ativo no momento. Tanto é que eu tenho marcado aqui essa linha azul, que ela é do volume profile, que eu deixo sempre marcado pelas pernadas. Para mim saber aonde foi que o movimento teve mais interesse de negociação. É óbvio que isso daqui, quando a gente avalia o volume profile, ele identifica regiões para nós de trabalho, tá? Mas eu gosto de marcar assim para mim ter um controle pessoal de como eu opero, tá bom? Vamos lá. Na pernada de alta, a gente vê o volume profile trabalhando aqui dentro, certo? E ele trabalhou aqui, ó, para baixo dessa região de interesse, né? Trabalhou um pouco aqui nesse preço, quando o pessoal provavelmente voltou a comprar aqui. Porém, ele ficou aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, durante esses dias. No dia 7 de abril, foi quando eu soltei um shorts falando a respeito deste vídeo aqui que eu ia lançar no próximo domingo, que, por acaso, é amanhã, às 9 horas da manhã, certo? Se a gente observar aqui, isso, ele está dando até um gatilho de compra aqui, certo? Do meu ponto de vista, um gatilho de compra, tá? Não é recomendação, aliás, nem tem como ser mais, porque já passou, né? Porém, como foi no dia 7 um dia bem tenso, né? A gente teve aqui a terça-feira, a segunda-feira, a sexta-feira, quinta, foram dias bem tensos aqui de negociação e de baixo volume, inclusive, por conta das ameaças do Trump em eliminar o Irã. Então, isso deixou todo mundo apreensivo. E eu falei assim, cara, eu não vou bobear aqui com os meus ativos. Então, vou pelo menos fazer uma proteção e ficar com folga para o ativo desenrolar. Ok? Então, eu vou apresentar para vocês o que eu acabei fazendo para resolver essa situação de uma forma bem tranquila. Tá? E, cara, aprende isso. Reflita sobre isso aqui porque é importante. O seu patrimônio não pode simplesmente diluir da noite para o dia. Né? Então, você trabalhar dessa forma com opções, isso garante para você certa segurança, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para a tela a grade de opções, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho. Deixa eu puxar o Bradesco aqui para o lado, deixar o gráfico aqui. E minha grade de opções aqui, ó. Bom, vamos lá. Bem, o que eu tenho aqui que eu quero apresentar para vocês? Aqui em personalizado eu tenho algumas estratégias aqui que eu deixei fechada e que não é para o momento, tá bom? Mas observe, eu tenho 1.500 Bradesco comprado aqui no preço de R$16,72. Inclusive,
está logo abaixo aqui dessa região de preço. Então, também não estou muito longe, certo? E aí, eu tenho 200 opções longas compradas ITM para uma outra estratégia. Beleza, deixa aí. Mas ao todo, comprado, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1.500 mais 200, então no total de 1.700 ações, né? 1.500 ações mais 200 calls ITM, então eu vou levar em consideração que isso daqui eu também quero proteger, tá bom? Então um total de 1.500 comprada, desculpa, um total de 1.700 comprada. Então eu protegi com uma put de quantidade em 1.700 também, no preço de R$17 aqui, ó, R$16,99, né? Por quê? R$16,99. Por que R$16,99? Então vamos lá, vamos avaliar aqui, ó. Vou fechar um pouquinho. Quando eu observo aqui, ó, o fundinho aqui, ó, eu estou nos R$17,93, ok? Então os nossos R$16,99, ele vai estar aqui embaixo, ó, onde eu estou com o mouse. Para baixo, inclusive, dessa outra região de interesse mapeada aqui, que é uma zona de proteção que eu tenho do mercado. Aqui, se os players não segurarem essa região de compra aqui, provavelmente, se Bradesco passar daqui, aí vai complicar. Então, eu protegi essa região, tá? Eu não deixando ele passar daqui, para mim já está bom o suficiente para perdurar o meu trade até um pouco mais adiante. De repente até o mês que vem, não sei. Vamos avaliando conforme o andar da carruagem, né? Não somos nós quem decidimos para que lado o ativo vai. Então, vamos apenas dançar conforme a música. E aí, voltando aqui na grade de opções, eu comprei essas 1.700 no R$16,99 a um preço de 4 centavos. Tá vendo como é super barato se proteger, pessoal? É lógico que poderia ter saído mais caro se eu tivesse feito no início do mês, sim. Se eu tivesse feito na linha do dinheiro, lá onde ele estava, em mais ou menos essa região, quanto que é o preço aqui? Ele estava aqui, ó, nos 18, 19 reais. Se eu tivesse protegido ali, ia sair mais caro. Talvez perto de umas 10 vezes mais caro, aqui, uns 40 centavos, 30 centavos, eu não me lembro agora. Acho que estava até um pouco menos. Mas eu iria gastar muito mais, entendeu? Então, ó, vamos puxar aqui uma calculadora, tá? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Se eu pegar 1.700 opções de put comprada, que é o meu seguro para este caso aqui, e que está válida aqui até falta mais 5 dias, ou seja, é o final da semana que vem, é o final do vencimento mensal de Bradesco, tá? Porque, lógico, se ocorresse alguma coisa, iria ser ali na quarta-feira, então, com toda a tensão rolando, foi naqueles dias, então é um seguro de curto prazo, tá? Por isso que ele é barato assim também, e por estar já próximo ao vencimento, né? Então foi 1.700 opções a 4 centavos. Eu paguei R$68 para proteger um patrimônio bem maior, né? Muitas vezes maior. Bom, e aí? Como que eu fiz essa proteção? Esse é que é o segredo, tá bom? E que é nem tão segredo assim. Na verdade, é muito simples. O que eu fiz aqui? Quando eu tenho ações em carteira, o que a maioria, veja bem, a gigantesca, grande maioria não sabe o que são opções e nem como utilizá-las, né? Então, quando eu tenho 1.500, 1.700 ações compradas, eu tenho o direito de vender opções coberto. Ou seja, eu não tenho risco de sofrer algum problema caso o ativo dispare para cima, como inclusive foi aqui, né? Ele subiu aqui. Quanto que ele subiu aqui, ó? Então, eu vou movimentar minha linha aqui. Vamos lá. Chegou a subir cerca de 6,80%, 7% quase, né? Chegou a bater aqui, hoje está 6,5% mais ou menos ali, depois do fechamento da terça-feira, ok? Beleza, então eu tendo o direito de vender 1.700 opções, eu fui na linha do dinheiro onde o preço estava sendo negociado ali próximo aos R$19 e vendi uma call, umazinha, um lotezinho só. Eu poderia ter vendido 1.700, né? Por quanto eu vendi essa call? 97 centavos.
Então, ainda me sobrou uma graninha aqui, né? Sobrou R$ 29 aqui de lucro desta operação, que tá ali guardadinho, certo? Está na carteira lá. Agora, veja bem, se eu tivesse vendido essas 1.700 vezes 0,97, eu teria embolsado de cara R$ 1.650, certo? Só que não era isso que eu queria fazer. Por quê? Porque eu também sabia que o mercado ia andar muito se por acaso não ocorresse o ataque ao Irã. Então eu reservei para uma outra oportunidade. É lógico. Então é importante você saber fazer a leitura do mercado também nesse momento. E aí? Vendi uma opção aqui, um lotezinho apenas, cobri o custo dos R$ 68, que era o preço do meu seguro, para segurar todo esse monstro de carteira aqui. Óbvio, monstro para mim, né? No meu caso. Um pequeno aventureiro, né? Nesse mundo. Mas, porém, representa muito para mim. Né? Isso é o que é importante. E às vezes, se você tiver 100, se você tiver 10, é importante para você. Saiba disso. Nunca desdém daquilo que você conquistou, tá bom? Então vamos lá. Vendi 100 aqui, cobri o custo dela e fiquei com 1.600 para vender. Então, cara, olha só, hoje o preço está em 20,44, certo? Se vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o grade de novo. Vamos lá, em maio. Maio mensal. Isso, maio mensal. Se a gente vir aqui, ó, se eu vender ATM, se eu vender aqui, ó, por 84 centavos agora, fechou, o último preço foi 84 centavos, tá justinho aqui o spread, né? Se a gente vender por 84 centavos, deixa eu pegar a calculadora de novo, ó. Então vamos lá. 0,84 vezes 1.600 agora, são R$ 1.344 que eu poderia estar colocando no bolso ontem, se eu tivesse vendido, se é que eu não vendi, né? É lógico que não, nem tudo. Nem tudo são flores. E para mim ainda vai subir mais um pouquinho. Vamos aguardar. Então eu tenho uma parte vendida aqui, na verdade. Também não vendi de tudo, né? Se descer também, tá bom, porque já coloquei no bolso. E aí o que acontece com essa... Vamos voltar aqui. O que vai acontecer com esta call vendida se até o vencimento do dia daqui 23 dias, né? Daqui 23 dias, porque eu já vendi para maio. Daqui 23 dias, o que vai acontecer com esse carinha aqui, ó? Olha como eu vendi, ó. Eu vendi a 97, eu vendi mais caro do que o preço que está hoje a mercado, do que fechou ontem, né? A mercado. Isso é volatilidade, tá? Então, se eu achar que não compensa eu fazer uma rolagem dessa call, simplesmente eu vou encerrá-la, né, recomprando ela no preço que ela estiver. Neste caso, estaria no prejuízo com ela, porém eu fiz o seguro da minha carteira e eu venderia as minhas ações, as 100 ações, no preço de 19,03. Também tendo lucro. Por quê? Porque eu estou comprado em 16,72. Então eu já tive um lucro aqui. Ok? Não me importaria com isso. Mas, como eu já vendi um pouco aqui dentro desse que está fechado, eu vendi aqui em cima, inclusive na quarta-feira, né? O valor que eu recebi aqui, que eu tenho certeza que uma boa parte dele isso aqui vai me dar lucro, né? A não ser que continuar disparando e muito, tipo o Petrobras, né? Aí vai complicar um pouco. Aí, de repente, vai exigir um outro tipo de manejo ali. Mas não é o caso, né? Não acredito no movimento tão abrupto assim para os bancos de forma tão recente. Se a gente observar o IFR aqui, ainda tem espaço para andar, não está no topo, está forte, porém a gente ainda está abaixo do topo. Quem sabe aparece uma divergência por aqui, não sabemos ainda, mas aqui também é uma região de força. Aqui foi onde tivemos vendedores. Está vendo essa seta amarela aqui? Pois é, dentro dessa pernada de baixa inteira, que eu vou representar aqui, ó, esse cara aqui foi onde eu tive o maior nível de preço, de negociação de preço. Então eu tive uma resistência
em passar por aqui. Com certeza, se o ativo chegar aqui, ele também não vai romper de uma vez, eu acho. Eu acho, né? Eu sempre acho. Nunca tenho certeza aqui, certo? Mas é o que eu acredito. Ele vai dar uma paradinha por aqui, pelo menos dar uma enrolada de lado assim. Se ele romper com força, meu amigo, aí você espera em novas altas, porque com a entrada de gringos aqui forte desse jeito, quem sabe, né? É isso aí, pessoal. Então, para hoje era isso que eu gostaria de ter apresentado para vocês, de uma forma bem tranquila de fazer o seguro da sua carteira. É uma das opções, obviamente. Existem outras opções. Inclusive, o seu seguro não precisa nem ser feito diretamente no ativo que você está. É óbvio que se eu tivesse, por exemplo, imagina que eu tivesse 10, 15, 20 ativos em carteira. Eu não faria de forma concentrada num único ativo. Isso também depende do quanto ele participa na minha carteira, obviamente, porque acaba sendo interessante para mim, como eu fiz aqui. Mas eu poderia fazer esse seguro em BOVA, de repente, tá bom? E também usando estratégias diferentes, tá? Mas essa é uma maneira bem tranquila, bem suave. Acredito que seja a maneira mais suave que tem de fazer o seguro da sua carteira. E que você deve saber que você pode fazer isso. É uma informação que tem que ser aberta, que todo mundo tem que saber, todo mundo tem que conhecer esse tipo de coisa, entendeu? Então é por isso que aqui eu acabo ensinando esse tipo de coisa para você não se lascar lá na frente, ok? Cenzinhas ali, como eu disse, é totalmente possível da gente manipular aquilo ali com uma outra venda de call, vendendo mais para cima, puxando o preço dela e trocando e fazendo rolagens, tá bom? Então, galera, se gostaram do conteúdo, curte aí, compartilha, deixa um comentário aqui. Se quiser fazer algum pedido também para uma próxima aula, estamos aqui. Vamos avaliar o pedido, óbvio. E vida que segue. Um abraço e até mais. Deus abençoe aí, galera.